Chegou a hora de ser polêmico? Talvez, porque eu vou falar nesse vídeo sobre um filme que tem dividido opiniões. É um filme que é 8 ou 80, ame ou odeie. Eu percebi isso batendo o olho rapidamente lá no Letterboxd, olhando as notas e também as resenhas das pessoas que eu sigo, meus colegas, amigos, etc. E eu estou falando de Saltburn, que é o novo filme da Emerald Fennell, que, pra quem não lembra, fez bastante sucesso 2-3 anos atrás com o Promising Young Woman, com a Carey Mulligan, que veio pro Brasil com o título de Uma Bela Vingança. Ela fez sucesso com esse primeiro filme dela ali na pandemia, naquela temporada de premiações bem específica, né, entre 2020 e 2021, e agora ela traz esse filme que me fez pensar que eu não tenho problema nenhum com filmes que querem ser descolados e safadinhos, mesmo que eles queiram ser as duas coisas ao mesmo tempo. O que é um problema, sim, na minha opinião, é quando o filme só quer ser descolado e safadinho. E quando você investiga mais a fundo, você percebe que o filme não tem nada além disso a oferecer. Eu gostei do início do filme. Uma coisa que tá cada vez mais difícil de fazer e que eu acho essencial, é uma das experiências mais legais para mim como cinéfilo, é quando você vai assistir a um filme sem saber nada sobre a história, sem saber absolutamente nada, nem sobre a premissa do filme. É difícil hoje em dia porque a gente tem uma enxurrada de informação todos os dias, não só se você for buscar o trailer do filme para assistir, mas a gente recebe passivamente, né, imagens de produção, um comentário de um amigo, ou então dos veículos que você segue no Twitter, seja o que for. Nesse caso aqui, eu não sabia nada e eu gostei do começo do filme. O filme vai se metamorfoseando à medida que a projeção avança. Ele começa sendo uma coisa, de repente ele se transforma em outra e no final ele é completamente diferente de tudo aquilo que você pensou que ele seria. Isso eu acho que é um ponto positivo, ou seja, a experiência de assistir ao filme foi legal. Parecia que eu tava numa montanha-russa ou naqueles, como que é o nome? Naqueles trens do horror de um parque de diversões que você nunca sabe o que vai vir depois da próxima curva. No começo do filme, ele é um filme sobre a vida no campus de Oxford e a gente conhece o protagonista, que é vivido pelo Barry Keoghan, que ficou também muito famoso agora com o The Banshees of Inisherin, recentemente, e ele conhece um cara no campus da faculdade que é vivido pelo Jacob Elordi, que tá em Priscila também, né? Ele faz o Elvis em Priscila, e ele fica fascinado com esse cara. Ele acha que esse cara tem uma, sei lá, uma habilidade social, ele tem um magnetismo de atrair as pessoas para o seu redor, seja as mulheres num contexto romântico, de flerte sexual, quanto os outros caras, né, tanto para amizade como também talvez para algum tipo de envolvimento maior, e ele percebe que esse cara pode ser um cara que vai mudar a vida dele na universidade, porque ele é o oposto desse cara. Ele é um cara tímido, ele é um cara estudioso e CDF, né, como as pessoas diziam na minha época, ou um nerd, e ele acaba ficando fascinado com esse cara e certo dia ele tem a sorte de encontrar esse cara na rua ali, né, perto do campus, precisando de ajuda, porque a bicicleta dele quebrou ou furou o pneu, não lembro, acho que furou o pneu, e aí ele tá de bicicleta, ele se oferece para ajudar o cara, para entregar, né, emprestar ali a bicicleta dele, e a partir daí nasce uma amizade entre os dois, que é uma amizade de contrastes, é uma amizade inusitada, de um cara que tem muitíssimo dinheiro e que é bonito, que é padrão e que é super popular, que é o personagem do Jacob Elordi, e um personagem que não tem dinheiro, que não tem popularidade e que também não é bonito e que estaria relegado a um papel de nerd esquisitão, se não fosse a amizade que ele começa a desenvolver com esse cara, né? Porque essa amizade acaba virando o passaporte dele para os círculos mais populares ali do campus. Nesse momento, eu tava achando incrível, porque o filme investe bastante nos contrastes entre aquilo que o personagem nutre pelo outro, que são humanos, que são vulneráveis, que são reconhecíveis e identificáveis, e ele chega perto, assim, de ultrapassar uma linha do que a gente considera normalmente como esquisito, né? Ele
abusa um pouco, né, daquela imagem que ele tem do cara e ele acaba criando uma fascinação um pouco obsessiva demais. E até aí o filme tava legal. Quando esse era o drama do filme, eu tava achando legal. Eu acho que o Barry Keoghan, que é um bom ator, tem também o biotipo e tem também a persona cinematográfica perfeita para o personagem. Mas aí, como eu falei, as coisas vão tomando outros rumos. A Emerald Fennell, e aqui eu tô começando o vídeo falando sobre as coisas que eu gostei do filme, para depois falar por que eu não gostei do filme, mas ela consegue criar um filme que tem um senso estético muito agradável e ela tá realmente interessada nisso, né? Tem vários planos do filme que você percebe que ela tá querendo fazer um filme que seja bonito, que tenha composições de quadro interessantes. Então tem, por exemplo, um quadro, e eu tô citando quadros aleatórios aqui, tá? Em que 3 personagens de preto, por um motivo que vocês vão entender ali no momento do filme, não vou falar nem quais personagens são também, e eles estão, assim, no centro de uma ponte, diante de um lago com um guarda-chuva, e o plano distante deles, né, um plano aberto, e os 3 ali no meio do quadro, com aquela floresta no fundo, formam uma imagem linda. Que é uma imagem evocativa, inclusive do momento que os personagens estão passando. Ou então, né, tem um outro momento lá em que eles estão num labirinto, que é tipo um labirinto lá do Iluminado, né, que tem as paredes de grama, e o filme faz um plano de cima, assim, um plano plongé, que mostra a imagem do labirinto de cima para baixo. No centro do labirinto tem um minotauro, que é tipo uma estátua ali, né, um boneco de um minotauro, e tem uma pessoa no chão, e esse minotauro tá fazendo uma sombra sobre a pessoa que tá no chão, como se ele estivesse avançando para cima daquela pessoa. Ou seja, é um quadro que foi composto, que foi planejado, com cuidado, com atenção, com planejamento prévio por parte da diretora, e esses quadros funcionam de um ponto de vista estético. Na segunda parte do filme, que tem esses quadros já que eu comentei, a história se transfere de Oxford para a mansão daquele melhor amigo do protagonista, e a mansão e toda aquela propriedade se chama Saltburn, que aí de onde vem o nome do filme, e a partir daí o filme começa a ir para um outro lugar, e é aí que eu acho que ele se perde, porque não só os personagens que vão entrando no caminho do protagonista são cada vez mais bizarros, cada vez mais excêntricos, e por mais que você desconfie, beleza, ele tá ali num ambiente de uma família rica e tem toda essa questão de bilionários excêntricos, mas cada vez mais você percebe que o filme tá só querendo mostrar, olha como esse personagem é excêntrico, olha como esse outro é bizarro, e não tem nada além disso, não tem um motivo narrativo para isso ser dessa forma. E principalmente, como eu falei, o filme investe muito na sensualidade, mas de uma forma que pra mim foi forçada. Porque se você prestar atenção no filme, absolutamente todas as relações entre personagens são relações que têm um subtexto sexual, tem um subtexto de flerte, de conquista, de jogo de atração. Então chega um momento do filme, e é um filme longo, não é um filme curto, ele tem quase 2h30 de projeção, chega um momento em que todos os diálogos são falados de forma pausada, de forma lenta, com um sotaque meio sussurrado, um sotaque não, uma entonação sussurrada, né? Os personagens sempre falando com o rosto muito perto um do outro, a gente sempre suspeitando, será que eles vão começar a se beijar de repente? Será que eles vão começar a transar aí onde eles estão? E essa atmosfera de constante sexualização das relações nunca leva a lugar nenhum. É só para que o filme seja sexy, que seja descolado, e inclusive tem um personagem ali que é um dos amigos desses 2 amigos principais, que é um cara que tá ali, parece que simplesmente para ser o cara que vai fazer os comentários mais sarcásticos, os trocadilhozinhos, é um personagem gay que tem uma certa atração também pelo personagem do Jacob Elord. Então você começa a perceber que tem personagens que existem só para serem os safadinhos sarcásticos, tem personagens que existem só para serem excêntricos. Tem uma participação, por exemplo, da Carey Mulligan, que ela é uma irmã ou prima da mãe do menino que é melhor amigo do protagonista, né, que é vivida pela Rosamund Pike, e essa personagem da Carey Mulligan, ela nunca diz a que veio. Ela é só uma personagem excêntrica que se veste de uma forma exagerada, e é isso.
e ela é uma mulher que tá ali na propriedade há muito mais tempo do que deveria, e a dona da casa quer que ela vá embora. Enfim, eu acho que boa parte, principalmente dessa segunda metade do filme, ela vai se estendendo, ela vai se arrastando, você fica querendo saber aonde que aquilo vai chegar, e você percebe muito rapidamente que o filme já chegou onde ele quer, que é ser safadinho e ser descoladinho. Você vê isso, inclusive, pelas escolhas de trilha sonora, né, das músicas escolhidas pela Emerald Fennell, e o que nos traz ao terceiro ato do filme. Porque esse é um filme que, mesmo que a gente não saiba antes, e mesmo que ele vá se metamorfoseando, mudando de direção ao longo do caminho, existe por causa da reviravolta final. Você sabe que tipo de filme é esse, né? Filmes que existem para que você seja surpreendido no final. E ele vai fazer de tudo para que você não saiba o que é que vai acontecer no final e para que você se sinta surpreso. Eu não acho que isso é um problema. Tem filmes que se sustentam todos sobre o suporte, sobre a sustentação de uma reviravolta final e que funcionam. Eu posso citar muitos aqui, mas eu citaria filmes, por exemplo, como Os Suspeitos, do Bryan Singer, lá dos anos 90, O Sexto Sentido, Clube da Luta. Tem vários filmes que se sustentam e que só fazem sentido por causa da reviravolta final. Mas esses filmes funcionam porque, como você viu tudo que veio antes, se você pensar no que veio antes, e se você rever o filme, eu já revi, por exemplo, O Clube da Luta, já revi O Sexto Sentido, quando você revê o filme, você não se sente enganado, porque você vê que os elementos que já estavam na nossa frente, só que a gente não tinha conseguido ainda perceber, são o que vai levar para a reviravolta final. Ou seja, o que a gente descobre no final e que vai mudar tudo e que vai colocar tudo sob uma nova perspectiva já estava na nossa frente. Isso é bem feito. Esse é o tipo de filme que se baseia numa reviravolta final e que funciona. Mas tem filmes que fazem o contrário, que nos enganam. Que quando você revê, ou mesmo quando você pensa no que veio antes, não faz o menor sentido, né? Por mais chocado que você fique por descobrir aquela revelação final, não faz sentido que ela seja daquele jeito. E esse é um filme que está nessa categoria. Além disso, tem também o fato de a gente começar a pensar, tá, além de não fazer sentido essa reviravolta, será que esse diretor ou essa diretora, né, no caso o roteirista, colocou elementos aqui justamente para me enganar? Elementos que não se justificam tanto narrativamente, mas que só existem para que a gente fosse para uma direção enquanto o filme estava planejando ir para outra. Isso é desonesto e quando você pensa nisso, normalmente o filme desaba e é isso que acontece no Saltburn. A revelação é absolutamente inverossímil. Ela destrói tudo que veio antes, tudo que tinha de bom no filme antes, tudo que, mesmo eu não gostando do filme, tudo aquilo que eu tinha gostado, cai por água abaixo, porque deixa de fazer sentido quando a revelação final vem. E aqui eu vou falar de spoilers, aqui sim é spoiler, então se você não quer ouvir nada sobre o final do filme, pode parar de ver esse vídeo, volta aqui depois para terminar, beleza? Vou falar sobre o final do filme aqui. O filme é basicamente, e essa é a parte que eu tinha gostado, sobre a obsessão do protagonista por aquele amigo. E todo o drama que ele vivia, por mais que fosse um drama que ganhasse contornos obsessivos, é um drama que a gente compreende. A vulnerabilidade daquele rapaz, né, que consegue enxergar no outro uma oportunidade inédita na vida dele, de ter vida social, de ser reconhecido, de ser visto pelas outras pessoas, é algo que é impossível da gente não se identificar. Porém, no final do filme, a gente descobre que na verdade tudo aquilo era falso, que na verdade ele estava manipulando aquele cara, manipulou todo mundo, a irmã dele, a mãe dele, a família inteira, os amigos e tal, para conseguir dar aquele golpe que ele revela no final do filme. Primeiro que não faz sentido, como eu falei, destrói tudo que o filme tinha de melhor até então, aquele drama que a gente achava que era sobre a obsessão de alguém por uma outra pessoa, e tem mais, o filme usa elementos, como eu falei, para te enganar. Você se sente bobo quando vem a revelação. Vou falar algumas coisas aqui, ou uma ou duas, só pra a gente não perder muito mais tempo, mas tem muitos momentos no filme em que o personagem do Barry Keoghan tá sozinho. Não tem mais ninguém em volta dele, ele não está contracenando com ninguém. Nesses momentos, a câmera, como a câmera é objetiva, pela qual a gente está assistindo ao personagem e vendo o filme, ele não precisaria se manter no personagem. Tem um momento lá, por exemplo, quando... Enfim, eu tô falando de spoiler aqui, tá? Então vamos lá. Tem um momento quando
o personagem, o Felix, né, que é vivido pelo Jacob Elordi, já morreu, e aí ele desaba, o protagonista, né? Ele desaba diante do túmulo dele e chora muito, e inclusive faz aquilo que vocês viram no filme, aquela cena bastante bizarra, né? Bastante sinistra, mas ele não precisaria fingir ali. Ah, mas você pode falar, ele não tá fingindo, ele se envolveu tanto emocionalmente com esse cara mesmo, mas mesmo assim ele deu o golpe nele. Essas duas pessoas, esses dois personagens, o psicopata frio que calculou tudo aquilo para ascender na vida e o menino tímido, nerd, obsessivo que acaba enxergando no outro uma chance de se tornar alguém que a sociedade enxerga através da amizade dele com um cara popular, esses dois personagens não conversam, esses dois personagens não são o mesmo. Então o que o filme faz é fingir que esse personagem é uma coisa, mesmo nos momentos em que a câmera objetiva mostra ele sozinho, nos quais ele não precisaria estar fingindo isso pra ninguém, e aí, na verdade, ele revela que esse cara era outro, era um psicopata que estava fazendo tudo aquilo de maneira planejada. Então, você se sente enganado. É um final que anula tudo que o filme tinha de bom e revela tudo aquilo que ele tem de ruim, que é um roteiro que não faz o menor sentido. Eu quero muito ouvir de vocês, se vocês assistirem ao filme, se vocês gostaram ou não gostaram, se concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nessa crítica. Tá tudo bem discordar e me dá um like mesmo assim. Não por você ter concordado ou discordado de mim, mas você gostou do vídeo, gostou dos argumentos, tá tudo bem a gente discordar e você gostar do vídeo mesmo assim. Se inscreve no canal se você não tá inscrito ainda, faz todo aquele ritual, né, de clicar no sininho e sempre para sempre receber notificações de vídeos novos por aqui. E por hoje é isso, um abraço, tchau. I don't think I'll ever go home again.